Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, o meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 21 de agosto de 2022, domingão. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora pros jogos? Bom, tropa, domingo amanhã, e que momento a gente tá vivendo, hein? Que momento ruim, cara, do bilhete do canal, as coisas não estão acontecendo, eu vou falar pra vocês, não é nem só no bilhete, eu estou passando um mês no negativo, tá achando que a vida é um conto de fadas, né? Não, a gente passa por momentos bons, mas também tem uns momentos ruinzinhos aí, a gente tem que... O que difere, né? Quem consegue continuar uma carreira como investidor esportivo e quem fica pelo meio do caminho é como você lida com esses momentos ruins, né? Para mim, normal, gestão de banca, perdendo, sei lá, 6% da minha banca faz parte. Imagina se eu perdesse a cabeça e quisesse apostar tudo de uma vez. Ah, vou tentar recuperar. Eu tinha zerado. Mas vamos embora, esquece isso, tá? Hoje o dia tá bom, pelo menos até o momento. Quem foi naquela duplinha do mais de 2,5 gols, do Borussia e do Bayer Leverkusen, já cravou. Né? Caraca, e a virada que o Borussia levou, filho? Dá uma olhada aí depois, dá uma olhada aí se você não viu. Tava 2-0 até os 89, se eu não me engano. O Borussia tomou 3 gols ali nos acréscimos, tá? E vambora que já enrolei demais. Vamos começar aqui o nosso domingão, site do Radar Esportivo. Lembrando que a gente vai ajeitar aqui essa escrita em cinza, vai passar para preto para ficar na moral. Vamos lá. Domingão, 7 horas da manhã, vamos começar com o brabo da Coreia, Hyundai, que vai receber o Sangmu. 7 horas? 7 horas. Seguinte, tropa, o Hyundai é o líder, tá vivendo um grande momento. Se a gente olhar aqui, ele não perdeu nas últimas 7 partidas, vem de 7 jogos de invencibilidade, também tem um ataque muito positivo, marcou nos últimos 7 jogos, só que é um time que sofre gols. Nos últimos 10 jogos ele sofreu gols em 8. Porém, para quem gosta de fazer entrada em gols, dos últimos 8 jogos do Hyundai, a gente teve um mar de gol e meio. Olha aí, interessante. Em 9 saiu menos de 3,5 gols, né? Mas não é nosso caso de estar buscando 4 gols no jogo. E dos últimos 10 em 7 bateram ambas marcas. Para quem gosta de apostar em gols, o Hyundai ele é muito bom também. Vamos lá, vamos ver agora o time mandante, o Sangmu. O Sangmu dos últimos 10 jogos sofreu gols em 8. Não ganhou em 8, né? Só ganhou 2 dos últimos 10 jogos. E bateu um gol no primeiro tempo. Aqui, mais de meio gol no primeiro tempo em 8 jogos. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. O Hyundai, como eu disse para vocês, é o líder, tem 55 pontos, tá a 6 pontos do Jeonbuk que é o atual tetracampeão, né, de forma consecutiva. Então, para o Hyundai é muito importante vencer esses jogos e conseguir botar uma distanciazinha ali para o Jeonbuk, né? Lembrando que a última temporada o Hyundai estava lá na frente e acabou deixando o Jeonbuk chegar e o Jeonbuk papou o título. Vai pegar o vice-lanterna, só tem 26 pontos, tem menos da metade dos pontos do Hyundai. Então assim, tropa, 2 cenários para esse jogo. Com a cotação de 1,65, dá pra gente buscar um empate anula. Vai estar pagando ali 1,22, 1,24, é interessante. Não vejo o Hyundai perdendo esse jogo, no máximo empatando. Ele que tá voando, tá 7 jogos invicto. Vai pegar um time que quase não vence. Interessante aqui. O outro cenário é buscar 2 gols. Dá pra botar no bilhete, tá pagando 1,22. O Hyundai é um time que faz muito gol, mas também é um time que sofre gol. Pode estar valendo a pena também, tá? Mas sendo bem sincero, esse empate anula aqui tá me pegando, mano. Esse empate anula tá me pegando. Dupla chance mais de 1,5 gol. Pega vocês? 2-1 pra mim pro Hyundai. 8h30 da manhã, indo para a Bélgica, tem o jogo do Brabo Bruges, que vai receber o Kortrijk. Cara, aqui é uma disparidade muito grande de elencos, tá? Tem o Bruges, que é campeão todo ano na Bélgica. Esse último ano eu achei que ele não ia ser campeão, que o Giloase, disparou lá, só que o Bruges buscou, né? Não tem jeito, a camisa pesada entorta o varal. E tô com a camisa pesada aqui, tá? Respeita a Betfair. Vamos lá. O Bruges, nos seus últimos 10 jogos, marcou em 8, não perdeu em 9, quer dizer que ele só perdeu uma dos últimos 9 jogos. Das últimas 6, cravamos um mar de 1,5 gol, e em 8 a gente teve um menos de 3,5 gols. O Kortrijk não venceu em 9 dos seus últimos 10 jogos. Olha só, eu tenho um time que só perdeu um dos últimos 10, que é o Brabo, o Bruges. E do outro lado tem um time que só venceu um dos últimos 10, o Kortrijk. Vamos lá, o Kortrijk perdeu 8
Ah, e detalhe, ele não só não ganhou em 9, ele perdeu 8, né? Porque às vezes você tem aquele time que empata bastante. Não, ele tá perdendo. E sofreu 2 ou mais gols em 7 dos seus últimos 10 jogos. Bruges mais de gol e meio, tá? Apenas. Deixa eu ver como tá uma classificação aqui. Ó, o Bruges não é o líder, tá com 7 pontos. Ó, tem média de 2 gols feitos por partida, interessante pra gente. Kortrijk, o Kortrijk não sofreu muito gol nesses jogos, mas vou falar pra vocês, é o Bruges, irmão. Bruges jogando em casa, esquece, média de 2 gols feitos. Vitória do Bruges, mais de 1 gol e meio, se você quiser. Ou pode botar os dois juntos. Vitória do Bruges, mais de 1 gol e meio, tá? É o brabo. 3-1 pra mim pro Bruges. 10 horas da manhã, campeonato inglês, eu tenho um jogo do Chelsea contra o Leeds. Jogão, hein? Vamos lá. Chelsea nos seus últimos 10 jogos marcou primeiro em 4. Marcou em 8, né? Quer dizer que dos últimos 10 jogos ele fez gol em 8. Cara, essas estatísticas do Radar Esportivo é muito legal, porque é uma estatística que você teria que ficar, sabe, abrindo toda hora uma aba para ver. Isso aqui pode parecer que não, mas é interessante. Tem gente que faz entrada em bilhete só em gol, tá ligado? Tipo assim, gol do Chelsea, gol, tá ligado? Um gol na partida. Chelsea não perdeu em 8 e menos 3 gols e meio em 8 partidas, né? O Chelsea tem aquele estilo dele cadenciado, toca muita bola. Normalmente quando ele enfrenta um time mais fraco, o Chelsea ele controla muita bola, faz 1-0, não é time de partir pra goleada, é um time que continua rodando, cansando o adversário, vai ali 1-0, 2-0, tá ligado? Aquele feijãozinho com arroz e já era. Já o Leeds sofreu gol nos últimos 7 jogos, das últimas 4 foram ambas marcam, mais de 2 gols e meio nas últimas 3, porém, menos 3 gols e meio em 8 dos 10 jogos. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. O Chelsea que empatou com o Tottenham, né? E o Tottenham venceu hoje. Não jogou nada, mas venceu. E o Chelsea ele tem que ganhar, tá? Se o Chelsea quiser sonhar com um título, ele sabe que o Manchester City não vai tropeçar. O Arsenal já tá macetando. O Arsenal tá macetando o Bournemouth aqui, 3-0. O Arsenal vai dormir líder hoje e o Chelsea tem que ganhar. Tropa, vou falar pra vocês, deixa eu ver quanto tá o mais de gol e meio. Esse mais de gol e meio me interessa, tá? Por quê? Porque eu tenho o Leeds, que é um time maluco. A gente viu ali, o Leeds é um time muito over. Já é a 3ª temporada seguida que jogos do Leeds, a maioria são interessantes para buscar gols. De um lado eu tenho um time que se expõe muito, do outro eu tenho um time que tem que ganhar. O Chelsea tem que ganhar do Leeds, tá? E o Chelsea tá com um time legal. Eu gosto do time do Chelsea, é um time muito bem treinado. Eu acredito que pelo menos 2 gols a gente veja. Quem quiser ir na vitória seca do Chelsea, eu não recomendo, tá? Eu recomendaria, de repente, com empate anula para botar no bilhete, ou então explorar no ao vivo. Viu que o Chelsea está muito bem no jogo? Aí vale a pena. Mas a 1,50 fora de casa, eu não confio muito no Chelsea, tá ligado? Para mim, esses 2 gols aqui me pegam muito. Principalmente se o Chelsea abrir o placar, aí que o Leeds abre as canjicas mesmo e a gente tem chance de ver mais gols. 2-0 pro Chelsea. 10h30 da manhã, campeonato alemão, um jogo aqui do Eintracht Frankfurt contra o Colônia. Alemão é jogo pra gol, já vamos lá de cara. Vamos lá. E o Leverkusen tá parecendo o Vasco, mano. Só porrada atrás de porrada, mano. Vamos lá. O Eintracht Frankfurt, nos últimos 10 jogos, marcou gols em 8 e sofreu gols em 8. Interessante pra gente. Teve mais de gol e meio nos últimos 7 jogos e teve gols no primeiro tempo em 9 dos 10 jogos. Olha aí, a galera que gosta de buscar um over HT, interessante. Já o Colônia marcou gols em 9 dos seus últimos 10 jogos e marcou 2 ou mais gols em 7. Sofreu gol em todos os 10 jogos, todos os últimos 10 jogos, mais de 2 gols e meio nos últimos 5, ambas marcam nas últimas 5 e também fez um gol no primeiro tempo em 9 dos 10 jogos. Já de cara eu vou falar para vocês que um gol no primeiro tempo é muito interessante, tá? Campeonato alemão tá legal de buscar, tanto que no grupo VIP eu botei gol no primeiro tempo do Borussia, e gol saiu no último lance, mas saiu, e gol no primeiro tempo do Leverkusen. Gol no primeiro tempo, ó, de 10 em 9, então a nossa chance aqui é muito grande de buscar um gol no primeiro tempo. Mais de gol e meio, a gente tem cotação? Tem. No bilhete, mais de gol e meio. Mas vou falar para vocês que ambas marcam, é a entrada aqui ideal para essa partida. Deixa eu ver quanto tá pagando. Ó, 1,60. Dá para buscar sequíssimo, hein? 60% de lucro eu vou, hein? Vou nesse ambas marcam aqui. Placar para mim, 2-1 pro Frankfurt. E vamos continuar aqui, que tem um jogo do Brabo de Munique, que vai visitar o Bochum. Cotação de 1,18, porque é muito diferente o time, né? Bochum foi um time que subiu temporada passada, mas tá ligado? Não tem aquela malemolência que tem o Brabo de Munique ainda. Vamos lá, o Bochum dos últimos 10 jogos. Não, vamos começar com o Bayern, né? Vamos começar com quem sabe da parada.
O Brabo de Munique marcou gol em todos os seus últimos 10 jogos. Ele marcou no primeiro tempo, nos últimos 8 jogos. Olha aí, golzinho do Bahia no primeiro tempo te pega. O Bahia ganhou o primeiro tempo nos últimos 5 jogos, não perdeu os últimos 5 jogos, marcou 2 ou mais gols nos últimos 5 jogos. É o brabo, né? Não tem jeito, é o Brabo de Munique. Marcou primeiro nas últimas 4. Mais de gol e meio nas últimas 9. Gol no primeiro tempo nas últimas 8. E ambas marcam sim em 7. O Bahia tem sofrido gols também. Vamos lá, o Borrom. Borrom nos seus últimos 10 jogos marcou gols nas últimas 6. Marcou primeiro nas últimas 4. Marcou 2 ou mais gols em 6 dos 10 jogos. Então é interessante também, é um time over. Isso aqui é muito bom pra gente. Porque a gente pega um time que joga contra o Brabo e fica só na defesa. Não é ruim. Não é que seja ruim. Mas, pô, é bom quando a gente tenta um time, pelo menos, que troca, tá ligado? Que pelo menos faz gol no Bahia. O Bahia não leva gol à toa, tá ligado? O time tem que jogar também. O Borrom, 10 jogos, sofreu gols em 8. Sofreu 2 ou mais gols em 6. Gol no primeiro tempo nas últimas 8. E mais de 2 gols e meio nas últimas 6. Falei pra cacete, né? Bastante estatística de gol. Vamos lá. De cara, gol no primeiro tempo. Interessante pra gente colocar no bilhete. Ou então começar o jogo, você estiver acompanhando, porque é sempre um prazer ver o jogo do Brabo de Munique. Estiver acompanhando ali, chegar nos 20 minutos, 25 mais ou menos, tu já consegue pegar, o jogo estiver quente, dá pra pegar um gol no primeiro tempo com uma cotação maneira. 2,5, quanto é que tá a nossa cotação aqui, ó? 1,25, cara, pica, né? Pica. Esse 2,5 aqui eu não botaria no bilhete não, tá? Botaria, tipo, sei lá, num bingo, poderia botar. Mas, pô, num bilhetinho safe, 2,5 não. Eu botaria o gol no primeiro tempo. Vou até pedir para colocarem aqui um golzinho no primeiro tempo na nossa estatística. Outra coisa que dá para buscar, tropa, é mais de 1,5 gol pro Brabo de Munique. Deve estar pagando 1,30, mais de 1,5 gol pro Bahia, aí já compensa mais botar no bilhete, tá? 1,5 gol pro Bahia, porque o 1,5 gol na partida tá pagando muito pouco, 1,07. É jogo aqui, cara, vou te falar, é um jogo para uns mais de 3,5, tá ligado? É nessa pegada aqui. Vou cravar um 4-1 pro Brabo de Munique. No bilhete, acho que um golzinho no primeiro tempo é o ideal. Voltando para o nosso campeonato inglês, temos aqui outro jogo de Brabo. Não tem jeito, final de semana o Brabo entra em campo. É o jogo do City, Manchester City, que vai visitar o Newcastle. Jogo bom demais, tá? O time do Newcastle é um bom time. Vamos lá. Newcastle não perdeu em 8 dos 10 jogos, que eu falei. Menos 3 gols e meio em 9 dos 10 jogos e ambas marcam não em 8 dos 10 jogos. Olha aí, o Newcastle não gosta muito de gols. Só que aí tem o Brabo, né? Com o Brabo é uma parada diferente. Manchester City marcou todos os seus últimos 10 jogos. Marcou primeiro em 8 dos 10 jogos. Né? Um deles que ele não marcou foi contra o Liverpool, né? Que perdeu o título. Não perdeu em 8 dos 10 jogos. Marcou 3 ou mais gols em 6 desses 10 jogos. Gol no primeiro tempo em 7 e mais de 2 gols e meio em 9. O Manchester City ganhou as duas, o Newcastle uma vitória e um empate. O Newcastle depois foi comprado lá pelo Sheik, foi um time que mudou bastante, saiu da lanterna, pô, fez uma arrancada muito legal. Vou falar pra vocês, hein? Vou falar pra vocês. Pelo time, o City é favorito, tá ligado? Porque o City, porra, é o City, mano, ainda mais com o Haaland. Mas o Newcastle vai engrossar esse caldo, mano. Eu acho que o Newcastle vai dar uma engrossada nesse caldo. Vamos dar uma olhada aqui no... Mais de 1,5 gol. Penais, escolhi, tá? Tava em dúvida aqui porque é 1,36 o Manchester City. Cara, é um grande time, mas, pô, na casa do Newcastle é um jogo que eu queria dar uma olhada, tipo, ao vivo, antes de entrar na vitória, pra ver se o Manchester City realmente vai amassar da forma que ele amassa ou se o Newcastle vai dar umas escapadas. 1,5 me interessa, porque o City dificilmente não vai marcar gol nesse jogo e o Newcastle não é time de ficar, tipo, tá perdendo, vai ficar na defesa, ele vai partir pra cima também. Aí me pega. 2,5 não me pega não por causa do Newcastle, mas 1,5 me pega. Vitória do City 1,5 vai pagar 1,60. Pode valer a pena, mano. Mas no bilhete 1,5, beleu? 2x1 pro City. 2x1 ou 3x1? 3x1 com gol no finalzinho ali, o City sofrendo pra cravar ali o cometa. Haaland. 1h30 da tarde, campeonato italiano. Pulei o jogo do Molde, tropa, porque o Molde está envolvido também na competição. Não sei, tipo o Bodoglin. O Bodoglin hoje eu não quis nem botar. Até empatou o jogo, né? Com um time bem fraquinho.
é porque eles estão envolvidos em outras competições, então eu evito, tá ligado? Eu evito. Pode ser que não, que vai com o titular, que tire onda, o molde tá pica da galáxia na Noruega, mas toma cuidado com esses times que estão disputando outra competição. Vamos lá, vamos pular para o italiano, M6, Napoli contra a Monza. A Monza foi um time que acabou de subir para a primeira divisão. O Napoli fez uma estreia fantástica, cara. Quanto foi o jogo da Napoli? Foi 3? 5-2, ó. Foi 3 gols de diferença. 5-2, gostei muito da Napoli, amassando desde o primeiro minuto. Tomou um gol, mas foi para cima, virou rápido. Cara, gostei muito, hein? Vamos lá. Napoli marcou gol em todos os seus 10 últimos jogos, 5 jogos invicto, marcou primeiro em 4, marcou 3 ou mais gols nas últimas 3. Olha aí, o Sinhen, brabo. As últimas 3 foram mais de 2 gols e meio, óbvio, porque foi um time que marcou gols. Saiu gol no primeiro tempo em 9 dos seus últimos 10 jogos e teve ambas marcam em 7. Já o Monza em 10 jogos... Cara, o Monza eu vou pular, porque o Monza é amistoso e segunda divisão. Aí acaba não sendo muito relevante pra gente. Eu só gosto de falar quando são 2 times que já se enfrentavam na primeira divisão, porque essas estatísticas de início de campeonato pega muito o final do outro. O Monza perdeu pra quem de 2-1? Agora eu não lembro. O Monza perdeu pra Torino. Então é o seguinte, tropa. Vou falar pra vocês. Vitória da Napoli esse jogo. Pra mim, a Napoli vence esse jogo com tranquilidade, pelo que eu vi do primeiro jogo. Ainda mais o Monza, é um time fraco, acabou de subir. Mais de gol e meio não tem odd, né? Nem se juntar esse Vitória e mais de gol e meio vai dar uma odd decente. Vitória da Napoli, tá bom? Suave. Gol no primeiro tempo tem muita chance, ó. Mais de 2 gols e meio do Monza nos últimos 6 jogos. 2,5 tá pagando quanto? 1,53? Não vou. Pré-live eu não vou, não. Só vou acima de 1,60, 2,5. Mas essa vitória aqui dá pra botar no bilhetinho. Vou cravar... Esse jogo eu vou cravar 3-0. 3 horas da tarde aqui pela Noruega tem o jogo do Rosenborg contra o Alessandri. Esse é um jogo que eu quero explorar o momento das equipes. O Rosenborg tá 10 jogos invicto. 10 jogos invicto. Ganhou 8 dos seus últimos 10 jogos. É um momento extraordinário que tá vivendo o Rosenborg. Marcou 2 ou mais gols nas últimas 4 partidas. Mais de 2 gols e meio nas últimas 4. Gol no primeiro tempo em 9 dos 10 jogos e ambas marcam sim em 7. Já o Alessandri não venceu 8 das últimas 10, né? Tá vivendo realmente um momento ruim. Mais de 2 gols e meio nas últimas 3 e sofreu 2 ou mais gols em 6 dos 10 jogos. Vitória do Rosenborg, tá? Esse jogo aqui, essa vitória me interessa bastante. O Rosenborg é o 4º colocado. Né? O primeiro é vaga direta na Champions League, é o momento que está o molde agora. E eu tenho o Bodoglin e o Lillestrøm que estão buscando vaga ali, Conference League, né? Vaga europeia. O Rosenborg, ele está a 3 pontos do Lillestrøm. O Lillestrøm está num momento muito ruim, por isso até que eu não vou comentar o jogo dele. E para o Rosenborg chegar aqui para brigar nas cabeças, tem que ganhar do Alessandri, tá? Tem que ganhar do time que em 10 jogos não ganhou 8. Se a gente olhar aqui o mais de gol e meio, 1,16, muito baixa. Esse jogo aqui eu vou de Beck e Rosenborg, tá? Jogando em casa, tem tudo para manter essa sequência boa que ele tá e continuar essa sequência ruim do Alessandri, vitória do Rosenborg. 2,5, não. Ambas marcam? Talvez, mas vitória. 2-1 para mim, pro Rosenborg, porque o Rosenborg ele gosta de se complicar. 3h45 da tarde, temos aqui o Lille contra o brabo da França, PSG. PSG que tá com aquela parada lá com o Mbappé, né? Mimadinho, Tartaruga Ninja, mimadinho. Pô, pelo amor de Deus, aquele lance lá foi ridículo. Aquele lance lá ele tinha que pegar alguma punição, mano. O cara abandonar só porque não tocaram pra ele. E se não quiser tocar pra tu, ô Tartaruga? Porra. Respeito o Neymar, tá? Neymar e Messi, ó. Anos luz. Ah, mas o Messi não tem mundial. Messi na idade do Mbappé já tinha 3 bolas de ouro, tá? Apenas. Vamos lá. Tô puto com Tartaruga, hein? Tô puto. Vamos lá. O Paris Saint-Germain marcou gol em todos os últimos 10 jogos, 10 jogos invicto, marcou no primeiro tempo, nas últimas 7. A gente tem buscado esse gol no primeiro tempo do PSG. Ganhou o primeiro tempo nas últimas 6. Só gols, né? Das últimas 7, a gente teve mais de 2 gols e meio. E nas últimas 7 também a gente teve gol no primeiro tempo. Já o Lille, em 10 jogos, marcou gols em 9. Só que sofreu gols em 6. Nas últimas 6. Mais de gol e meio nas últimas 6. Gol no primeiro tempo nas últimas 6. E ambas marcam sim nas últimas 5. Lille, esses últimos jogos aí, nesses últimos 6 jogos, deu uma esticada em gols, tá? Mas é isso que eu quero buscar. Mais de gol e meio a 1,16 para completar o bilhete.
essa vitória a 1,50, ela é um pouco complicada, tá? Pode ser interessante porque o técnico do PSG é o Galtier que foi campeão com o Lille há 2 temporadas atrás. Então ele conhece o time ali, tá ligado? Como poucos. Vai ficar muito a critério de confiança, mas 1,50 dá para ir com empate anula. Vai pegar uma cotação de 1,18 para fechar o bilhete. Pode valer a pena também. 1,5 para fechar bilhete ou empate anula para fechar bilhete. Vitória em mais de gol e meio? Aí, meu irmão, aqui é parada pica, aqui é de Sayajin, mano, tá ligado? Vai pegar uma cotação de 1,75, 1,80. Pode valer a pena botar essa moeda aí. 3-2 pro PSG, loucura. Voltando aqui pro nosso italianão da massa, temos o jogo do Milan contra a Atalanta. Deixa eu subir aqui para ficar bonitinho os escudos. Milan atual campeão contra a Atalanta. A Atalanta que não tem mais aquela força que ela tinha nos últimos anos, né? É diferente, a gente tem que tratar a Atalanta diferente do que tratava antes. Vamos lá. A Atalanta sofreu gols em 9 dos 10 jogos e tomou o primeiro gol em 8 dos seus últimos 10 jogos. Mais de gol e meio em 9. Menos de 2 gols e meio nas últimas 3. Então toma cuidado com esse mais de 2 gols e meio. Toma cuidado com esse mais de 2 gols e meio, vou repetir. E gol no primeiro tempo em 8 dos seus últimos 10 jogos. Já o Milan marcou nas últimas 6 vitórias seguidas. Marcou primeiro nas últimas 5. Marcou 3 ou mais gols nas últimas 2. Menos 3 gols e meio em 8. E ambas marcam não em 7. O Milan que começou bem, venceu o primeiro jogo, o Atalanta venceu com gol no finalzinho, ganhou de virada. Para mim é mais de gol e meio também, tá? São 2 grandes ataques. A Atalanta sabe que se ela quiser ser campeã, quiser ter um sonho ali, ganhar do Milan em casa é muito importante. E o Milan sabe também que é importante conquistar resultado ali contra seus oponentes direto. 2 gols me interessa bastante. Tá pagando bem, 1,22, esperava até uma cotação diferente. É o que me pega. Ambas marcam nesse jogo, me pega? Ambas marcam, me pega pra caramba nesse jogo, tá? 2 grandes ataques. E o dupla chance pro Milan me pega pra caramba também, né? Só que como é início de temporada, acho melhor a gente tomar cuidado com o mercado de resultados. Início da temporada, acho melhor a gente dar uma maneirada no mercado de resultados, assim, jogos complicados, né? Vamos conhecer os times primeiros e aí a gente vê. Mas esse dupla chance pro Milan também é interessante. 2-2. 4 horas da tarde, temos aqui um jogão pelo Brasileirão, um jogo que pode valer o título. Sim, pra mim pode valer o título, porque se o Palmeiras ganhar do Flamengo, pra mim o Palmeiras já é campeão, o Flamengo não passa mais. Agora, se o Flamengo ganhar do Palmeiras, bota fogo no campeonato. Ó, vamos lá. Ah, falta muita rodada, falta 16. Falta, mas o Flamengo e o Palmeiras, eles estão muito, muito acima dos outros times, tá? Mas estão muito acima mesmo. Por exemplo, uma chance que o Palmeiras tinha de perder pontos era jogando na casa do Corinthians contra os caras, e eles simplesmente ganharam do Corinthians. Entendeu? Então, assim, é a chance, tá ligado? Porque se o Palmeiras ganhar esse jogo, o Palmeiras vai abrir 12 pontos na frente do Flamengo. 12 pontos na frente do Flamengo. Pô, não vai tirar, não tira. E o Flamengo, se ele ganhar, a diferença que está em 9, encurta para 6. 6 a gente tem campeonato, 12 pontos não tem. Tá? Ah, o time pode oscilar, tal, pode, mano, mas a gente tem que ser realista, tá ligado? A gente já acompanha futebol há muito tempo, a gente tem que ser realista. 12 pontos, no nível que o Palmeiras está jogando, cara, não tira. E o Palmeiras só tem a Libertadores, né? O Flamengo ainda tem a Copa do Brasil para ficar rodando. Vamos lá. 2 melhores ataques do Brasileirão, Flamengo do Mister Dorival, chama o Mister, Flamengo tá pica, e o Palmeiras sempre bem treinado com a Abel Ferreira. O Palmeiras que está descansado, né? O Flamengo jogou no meio de semana pela Copa do Brasil, jogo difícil contra o Atlético Paranaense. O Palmeiras ficou só descansando para essa partida aqui. E aí tem a vantagem, né? De jogar em casa e de estar com o elenco descansado. O Flamengo, pelo que eu vi, o Flamengo não deve poupar seus jogadores. Estudou-se poupar alguns jogadores, mas parece que não. O Flamengo vai para cima. E aí é o seguinte, tropa. Se o Flamengo, deixa eu dar só logo uma opinião rápida. Se o Flamengo for com um time misto ou time reserva, cara, eu vou de Palmeiras aqui na lá. E eu vou de Palmeiras seco, tá? Se o Flamengo for com um time misto, mas ganhou do Juventude, ganhou... Palmeiras, não tem como comparar. Agora, se o jogo for titular, o Flamengo titular contra titular, que é o mais provável, eu não quero afirmar para vocês isso, porque o técnico sempre tem aquele negócio de querer surpreender ali em cima da hora. Mas vou falar para vocês,
Se o Flamengo for titular, vou buscar gols nesse jogo. Vamos dar uma olhada aqui. Além de ser os 2 melhores ataques, o Palmeiras está invicto a 8 jogos, marcou gols em 8 dos 10 jogos. O Flamengo está invicto a 10 jogos, marcou primeiro nos últimos 6, ganhou todas as últimas 6 partidas, não sofreu gol nas últimas 5, marcou 2 ou mais gols em 7. 2 ou mais gols em 7. Que momento o Flamengo está vivendo? Tropa, mais de 1,5 gol aqui, tá? Para botar no bilhete, cotação super interessante. E ambas marcam, cara, ambas marcam pra mim a entrada, tá? Ambas marcam a entrada. Eu tenho o Palmeiras, que é muito forte dentro de casa. O Flamengo tem um ataque sensacional também. Tô clicando em tudo aqui. E ambas marcam pra mim a melhor entrada. Falando em ambas marcam, a Betfair tá oferecendo uma odd de 18 para sair ambas marcam nesse jogo, tá? Você só pode colocar R$10, mas porém, se você conseguir o green, vai ser um green de 180. Ela é válido somente para novos usuários. Se você já tem conta, não serve, tem que ser uma conta nova. Vou deixar aqui o link na descrição, no comentário fixado, tá, desse bônus. Se você quiser, pode fazer um depósito mínimo. E se você pegar esse greenzinho aí, 180 na banca. Placar para mim desse jogo, tropa, esse jogo tem cara de empate, tá? Tem jogo de 1 a 1, cara de 1 a 1, 2 a 2. O Palmeiras é favorito para esse jogo, mas eu não boto meu dinheiro no Palmeiras se o Flamengo for com o time titular, porque o momento que o Flamengo tá vivendo, tudo dá certo, tá ligado? Nesse tipo de momento, não é interessante a gente entrar contra esse tipo de clube. Só quem é clubista mesmo, quem é palmeirense, eu sei que vai meter um dupla chance aqui no Palmeiras, mas eu não boto não. 6 horas da noite, agora eu tenho o Bragantino contra Ceará. Bragantino que marcou gols em 8 dos seus últimos 10 jogos, foi menos 3,5 gols nas últimas 6. Porém, foi mais de 2,5 gols em 8 dos 10 jogos. Tá? Não estranha não. É que o Bragantino ele chega a 3 gols, mas não chega a 4. Tá? O menos de 3,5 gols, ele quem passa de 3 gols vai a 4. No caso, o Bragantino fica ali na média de 3 para baixo. Já o Ceará sofreu gol nos últimos 6 jogos, não ganhou nas últimas 6, sofreu o primeiro gol nas últimas 4 e nas últimas 7 foi menos de 3,5 gols. Tropa, é um jogo difícil. Tá? Eu tenho o Bragantino, que deu uma melhorada nesses últimos jogos, tá aqui em 9º. Eu tenho o Ceará, que o contrário, o Ceará deu uma caída nesses últimos jogos. Tá na Sul-Americana, né? Isso tem que se falar. Mas vou falar para vocês, esse jogo aqui, sabe que eu meteria aqui na ousadia? Vou falar na moral, um mar de 1,5 gol eu meteria aqui na ousadia, porque o Bragantino jogando em casa ele é um time muito over. Ou então buscar um golzinho do Bragantino, mais de 0,5 gols pro Bragantino, eu busco, tá? E vou falar pra vocês, pelo que o Bragantino tem jogado em casa, vou até botar aqui, ó, o Bragantino em casa. Ó, o Bragantino vem de 3 vitórias seguidas em casa e o jogo que ele perdeu aqui pro Botafogo foi aquele jogo que teve 4 gols anulados, tá ligado? O jogo que ele amassou. Do jeito que o Bragantino tá jogando em casa, eu vou com um empatezinho anula também. Placar pra mim, 2 a 1 pro Braga. Vamos lá. Ou 2 a 0 também pode ser interessante. Pelo momento do Ceará, 2 a 0 também cabe. Também às 6 horas tem aqui Clássico Paulista, Sansão. Já vou cravar aqui, ó, menos de 3,5 gols, tá? Por quê? Porque o Santos tem um poder de fogo muito, muito baixo. O São Paulo provavelmente vai com um time misto ali, porque tem um jogo importante da Copa do Brasil contra o Flamengo. E o São Paulo sabe que precisa fazer esse resultado em casa, porque deixar para decidir lá no Maracanã não vai rolar. Tá ligado? Não vai rolar. A diferença do time do Flamengo com o do São Paulo é muito grande mesmo. E o São Paulo deve poupar. O Flamengo não vai poupar por conta do... Não deve poupar, né? Não vou afirmar, mas o Flamengo não deve poupar porque vai ter uma briga direta com o Palmeiras. Acredito que o Flamengo vai poupar contra o Botafogo no outro final de semana, aí pro jogo contra o Vélez. No caso aqui, dá para buscar um dupla chance pro Santos? Com o time reserva do São Paulo dá. Se for time misto, eu não busco não. Agora, se o São Paulo for todo reserva, dá para buscar um dupla chance pro Santos sim. Um empate anula. Santos na Vila... Tá ligado? É forte e acredito que não perde para os reservas do São Paulo. Mas fora isso, menos de 3,5 gols. Também às 6 horas, Fortaleza contra Corinthians. Aqui eu também vou de menos de 3,5 gols, tá? O Fortaleza dos últimos 10 jogos, em 9 a gente teve menos de 3,5 gols. O Corinthians é um time também puxado para poucos gols ali com o Portuga. Né? Esse último jogo foi goleada porque foi obrigado a jogar em cima. Aqui não, o Corinthians faz um futebol mais estudado. O Fortaleza tá jogando bem, o Fortaleza jogou muito contra o Fluminense. Talvez tenha sido roubado, talvez não. Não vou entrar nesse mérito, mas o Fortaleza jogou muito, tá? Muito. E cuidado com vocês que acreditam muito no Corinthians, que o Fortaleza vem para ganhar, hein? Fortaleza vem para ganhar, mas para mim menos de 3,5 gols.
Corinthians não vai se expor contra o Fortaleza, não. Atlético Goianiense e Cuiabá, pô, tô fora. Na real, tô fora desse jogo aqui. Eu não confio no Atlético Goianiense. Foi igual esse jogo aqui, Juventude e Botafogo também. Não confio no Juventude, muito menos no Botafogo. Para mim é um jogo de menos de 3 gols e meio, tá? Esse jogo aqui, do Juventude. Campo ruim, 2 times ruins. A única parada é que o Juventude, que me pega, o Juventude é o lanterna, né? E o Juventude ele tá ficando cada vez mais para trás. Então pode rolar um desespero no Juventude e o jogo ser maluco, tá ligado? Ele ir pra cima com tudo e a gente ter bastante gols. Por isso que esse jogo eu vou ficar de fora. E para fechar, Atlético Paranaense contra América Mineiro. Cara, esse jogo aqui dá pra ir com um empate anula pro Atlético, mas é mais um jogo que eu vou ficar de fora, tá bom? Vou ficar de fora desse jogo aqui. Pode valer a pena menos 3 gols e meio, mas vou ficar de fora. Bom, tropa, fechamos nossos jogos do domingão. Jogo pra caramba, né? As ligas europeias voltaram, então nosso vídeo tá voltando a ficar mais longo no final de semana. Eu sei que vocês entendem. Inclusive, quero muito agradecer todos vocês por estarem comigo, mesmo na fase ruim. Cara, vocês são pica, mano. Não importa onde a gente atravessa, tá ligado? A gente atravessa junto, ó. Tamo junto até o fim. A gente que não pega uma sequência ruim desde a Nations, né? Uma sequência ruim igual essa. Pegamos de novo, mas a gente vai passar de novo, porque o nosso bonde é isso, filho. A nossa tropa, ela passa igual rolo compressor. Esquece. Eu rodo. É isso, tropa. Fechamos. Já falei demais. Brigadão. E não esqueça de dar o like, tá? Porque é isso que o YouTube entende como um vídeo ser bom. Ele continua entregando o nosso vídeo a outras pessoas que não conhecem o nosso canal, tá? Tamo junto demais. Tamo junto, muita fé. Pra cima.